Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de TypeScript e hoje então nós veremos parâmetros de funções, só que agora esses parâmetros serão tipados graças à ferramenta do TypeScript. Então me acompanhe aqui na tela. Vamos então declarar uma função aqui. Vamos fazer uma função que vai somar dois números, tá? Então vamos pegar aqui número 1 e o número 2, beleza? E aí abre isso daqui. Essa função vai retornar para mim número 1 mais número 2, tá? E aí a gente vem aqui embaixo e chama add3 mais add 3 e 5, por exemplo, é para ele dar 8, né? E aí a gente pode logar isso no console. Vamos ver se ele roda. Ban aula 4.ts. Olha lá, logou. 5 mais 3 deu 8. Mas isso daqui ainda é JavaScript puro. Como a gente disse, o JavaScript roda perfeitamente no TypeScript. Mas a inversa não é a realidade. Se eu puser um código TypeScript no JavaScript, ele vai dizer que, né, não conseguiu entender, porque ele não tem essa sintaxe de identificação de tipos. Vamos adicionar então a sintaxe de identificação de tipos e vamos fazer desse cara aqui um verdadeiro arquivo TypeScript, beleza? Então, vamos colocar o número 1, que vai ser number, e o número 2 também será um number. Então, os meus parâmetros aqui só poderão ser números, beleza? E aí, se eu adicionar aqui uma string, o que vai acontecer? Ele vai me avisar. Olha, é o argumento do tipo string, não é atribuível ao parâmetro de tipo number. Então, se agora eu tentar rodar, ele vai fazer a conversão implícita, mas se eu tentar compilar, ele vai me avisar aqui em cima que eu estou usando o argumento errado, certo? Então, perceba, antes aqui de executar essa função, eu consigo discernir se tem algum erro aqui, se eu estou errando no tipo que eu estou colocando na minha função. Ele vai me avisar aqui, ó. Ó, que bacana. Então, a gente traz a solução dos nossos problemas para antes da execução. Bom, então é assim que a gente declara os nossos parâmetros e junta a esses parâmetros a exigência de algum tipo determinado. Beleza? E poderíamos ter mais parâmetros aqui de qualquer tipo, daqueles que eu apresentei na aula passada, tipo booleano, o que for, uma string. Então, por exemplo, vamos dizer aqui que ele vai esperar um nome também. Então, nome, e esse nome vai ser uma string. E se esse nome é estudante ou não. Daí eu vou colocar aqui um valor booleano, tá? E aí a gente pode logar isso também no console. Então, pode refatorar isso daqui para console.log e console.log nome. Opa, saiu errado aqui com M, é estudante. Nome estudante. Beleza? E ele vai rodar, sem nenhum problema. Basta então a gente adicionar aqui os novos argumentos. Tá, esse aqui vai ser, vou colocar certinho, né? Esse aqui vai ser 5. Esse aqui vai ser Leonardo. E esse aqui vai ser true. Então, sim, é um estudante. Aí a gente pede para ele rodar. Ah, deu undefined porque a gente está logando isso ainda, não precisa mais. Pronto, só executar a função. Faz mais sentido. Aí, então ele fez aqui a soma, né? E aí aqui ele mostrou o nome e mostrou o valor booleano. E aí, então, se eu pusesse aqui número 5, por exemplo, contradizendo a exigência de que seja um boolean, ele vai já levantar uma suspeita aqui para mim, ó, um erro. Então, o argumento de tipo number não é atribuível a um parâmetro de tipo booleano, certo? Então aí existe uma disparidade entre o argumento que você colocou e o parâmetro que você estabeleceu. Lembrando aqui, né, conceituação básica entre parâmetro e argumento. O parâmetro, ele é a ideia da sua função, é como a sua função deve ser, né, a instrução de como a sua função deve ser, o que ela deve receber dentro dela, quais valores ela deve receber aqui dentro dela, mas é só a expressão da ideia aqui, ainda ele não recebeu nenhum valor. E aí o argumento é justamente quando recebe esse valor aqui pelo usuário. Ele vem aqui e escreve a função. Então, aqui a gente tem parâmetro, e aqui, quando a gente usa efetivamente, quando a gente encarna esses parâmetros, a gente vai ter os argumentos. Existe também um outro nome para expressar a mesma coisa. O parâmetro, ele seria o parâmetro formal, e o argumento, ele seria o parâmetro atual.
tá? A gente pode chamar a mesma coisa. Parâmetro atual é um sinônimo de argumento. Porque o parâmetro formal é aquele relacionado justamente à forma, né? A forma, a forminha da nossa função, a descrição de como que ela deve ser, a parte da ideia. E aí aqui o argumento, ou o parâmetro atual, é justamente fazer com que essa ideia aqui se torne algo atual, que se torne algo atualizado, que efetivamente se torne algo, que realmente encarne aquela ideia, né? E aí está aqui, beleza? Bom, feito esse esclarecimento, nós temos aqui que ele vai dar um erro para mim, ó, se eu tentar atribuir um outro tipo de variável que não seja o booleano. E aqui, então, é a vantagem da gente, antes de executar, já saber que existe uma imprecisão aí no nosso código. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E na próxima a gente já vai ver, então, agora como atribuir tipo ao retorno das nossas funções. Beleza? Então, até lá!